O que a gente tem que observar na hora que a gente for contratar uma empresa de terceirização de mão de obra, né? Quais requisitos a gente tem que olhar, o que a gente tem que tomar cuidado? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né, que é muito importante aqui pra gente, porque a gente fala sobre segurança, né, e é muito comum, né, terceirizar serviço de portaria e vigilância. E o que você que está contratando uma empresa especializada tem que tomar cuidado, né? Eu vou falar de 3 pontos. E um deles eu acho que é um dos que a gente mais, que as pessoas mais não sabem, né, sobre esse ponto. Eu vou falar sobre ele no finalzinho, que é sobre o passivo trabalhista, mas de uma outra ótica, né? O primeiro ponto que eu queria destacar hoje é o passivo tributário social, né? Tem alguns tributos e principalmente os encargos sociais ali dos colaboradores que se a empresa que você contratou não está pagando, né, quem vai ter que pagar isso é o contratante, subsidiariamente. O que é subsidiariamente? Primeiro, quem tem a obrigação de pagar é a empresa. Se por acaso a empresa não pagar, sobra para quem? Para o tomador de serviço, né, quem contratou aquela empresa. Então, pagamento de INSS e FGTS principalmente, né, é o que mais tem que ser observado mês a mês. Por que tem que olhar mês a mês? Porque senão, se você descobrir depois de um ano que não está pagando, né, o montante disso vai ser alto. E na hora que você pressionar a empresa que você contratou para aquilo, né, talvez seja um montante que às vezes nem você vai dar conta de pagar no final, né? E parece estranho, né, porque o básico que se espera de uma empresa de terceirização de mão de obra é que ela pague os encargos sociais. Mas, infelizmente, o mercado que a gente vê hoje não é assim, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Um segundo ponto, né, a gestão ativa dessa empresa. Por que você contrata uma empresa de terceirização? Para você não ter que ter aquele trabalho, né? Então, se a empresa não está gerindo os funcionários, se a empresa não está visitando os funcionários, se não está dando treinamento para eles, se não está acompanhando, se não está fazendo uma verificação se todos os serviços que ela ofereceu estão sendo cumpridos pelas pessoas, se não está cuidando da aparência deles, da boa vontade deles, para que serve a terceirização, né? Então, se a empresa não tem uma gestão ativa, que ela só contrata um funcionário e põe lá para você, por que você não pode contratar, né? Então, claro, tem casos da vigilância, que é mais restrita a contratação de vigilantes por empresas próprias, né? Quando você mesmo quer contratar vigilantes, tem um trâmite mais complexo, mas tem que tomar esse cuidado, né? Então, por que você está pagando alguém para gerir e tem com certeza o lucro da empresa, tem a gestão dela ali embutida no preço, se ela não está gerindo, né? Então, tem que avaliar esse ponto muito bem. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção é sobre o passivo trabalhista, né? Todo mundo sabe, né? Não pagou o salário do colaborador, vai sobrar para quem? Para o tomador de serviços, né? Isso é o básico. Só que aí no dia a dia da empresa, né? Por exemplo, o prestador de serviço, ele vai lá e paga o salário do colaborador. Aí você confere, tá tudo pago, beleza. E vai lá no outro mês, paga novamente. Você confere, tá tudo bem. Mas por que tem tantos casos de empresas de terceirização de mão de obra que deram calote em funcionários e sobrou para o tomador de serviço pagar? Por que é uma prática que a gente sempre ouviu falar disso, sempre tem alguém que a gente conhece que teve um problema com isso, com um problema trabalhista? Por quê? Se as empresas cobram todo mês. Aí vem um pulo do gato, né? Quando o funcionário trabalha para a empresa terceirizada, ele tem o custo dele do mês, né, que é o que está na folha dele. No final do ano tem 13º, né, férias, né, etc. E é aquele custo do mês. Só que tem um ponto que muitas empresas negligenciam. E aí você tem que tomar cuidado se a empresa que você está contratando está ok ou não. Aquele funcionário, no final da carreira dele naquela empresa, vai ter um custo alto para ser demitido. Por exemplo, se ele ficar na empresa por 5 anos, o custo de demissão dele é muito alto. E como é que a gente chega nesse valor de demissão dele? A gente tem que provisionar mês a mês uma quantia para quando for o caso dele ser demitido, a gente ter aquela quantia. Então, e você vê muitas empresas de terceirização quebrando quando elas perdem grandes contratos. Por exemplo, ela tem lá 100 vigilantes contratados pela prefeitura de tal lugar. Aí a prefeitura fica lá com o contrato durante muitos anos e de repente corta aquele contrato. Se a empresa não guardou aquele provisionamento, se ela não tem dinheiro para aquilo, ela não vai dar conta de pagar os colaboradores. E aí quem vai ter que pagar isso? O tomador de serviço. Mas ele estava mês a mês acompanhando, vendo que estava tudo em dia, a certidão estava em dia, estava tudo bonitinho.
Mas a empresa, por trás disso, não estava provisionando, né? Então é algo que o tomador tem dificuldade de verificar e que se a empresa não fizer, ela vai quebrar lá no futuro e aí quando quebrar vai ser um rombo muito grande. Então procure empresas idôneas, né? Que realmente cumpram com o que estão prometendo, que tenham uma boa índole. Procure o passado daquele sócio. Será que ele já teve uma outra empresa e montou essa aqui agora? Será que ele já deu calote em alguém no passado? Pergunta para ele sobre isso. Como é que você faz o provisionamento do colaborador que está aqui? Quanto que você guarda mais ou menos? Você consegue me mostrar numa planilha como é que você faz isso? Dá uma pressionada nele quanto a isso. Por quê? Porque é muito importante. E aí depois vai sobrar para quem contratou, né? Então essa é uma dica que pouca gente sabe, pouca gente fala sobre isso e que é extremamente importante, tá bom? Se você gostou dessa dica, das outras aqui, deixa o seu comentário aqui para eu entender se foi relevante para você ou não. Acompanhe o canal, né? Se inscreva aqui para poder estar junto com a gente nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau.